mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar, e que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. E se tocar as políticas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É o modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Olá, boa noite, amigos e amigas da Auditoria Cidadã da Dívida. Estamos aqui para mais um diálogo com vocês, nosso compromisso de segunda-feira, 19 horas. E hoje uma live muito especial com duas mulheres, duas pesquisadoras brilhantes, como vocês vão ver. O tema de hoje é o apagão estatístico no Brasil e o sistema da dívida. E para dialogar sobre isso, nós convidamos a Gisela Colares. A Gisela é economista, é doutora em desenvolvimento sustentável, faz parte da coordenação colegiada do Núcleo da Auditoria Cidadã no Ceará e também da base do Sindicato dos Trabalhadores do IBGE, no Ceará, que ela é servidora do IBGE também. E a Manuela Alvarenga é geógrafa, tecnologista em informações geográficas e estatísticas do IBGE. Ela é diretora da Executiva Nacional do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do IBGE, que tem a sigla ACE-BGE-SN, mas é Sindicato Nacional. Bem-vindas, Gisela e Manuela. É uma alegria ter vocês aqui hoje para fazer esse debate importante, né, para a sociedade. Eu vou inicialmente só fazer um rapidíssimo contexto aqui, antes de passar a palavra para as nossas convidadas. Aliás, vou passar a palavra para elas só fazerem uma saudação, dar uma boa noite para o nosso público aqui, que fica ansioso só para ouvi-las. Podem abrir o microfone
Pode abrir, Manuela, só para dar uma boa noite para o nosso público, Gisela também em seguida. Boa noite a todos e todas que nos ouvem. Boa noite, Maria Lúcia, boa noite, Gisela. Queria agradecer, né, o convite, a oportunidade de fazer esse debate extremamente importante e urgente, né, esse espaço que a Auditoria Cidadã sempre nos dá para discutir essas questões. Muito obrigada. Bem-vinda, viu, Manuela? Gisela. Boa noite a todos e todas, né? Eu também quero agradecer a oportunidade, né, a Maria Lúcia, de tratar de uma questão que para mim é tão importante, né? Porque tem relação com o meu dia a dia, com o meu trabalho e com a minha atividade na auditoria, né? As duas coisas estão muito interrelacionadas. Então, é uma alegria para mim estar aqui. Ótimo, Gisela, bem-vindas. Então, gente, eu vou fazer, como eu vinha dizendo, uma contextualização bem rápida, porque o que nós queremos é ouvir as nossas duas pesquisadoras aqui hoje, não é mesmo? Bom, todo mundo acompanhou aí o que foi a votação do orçamento federal para 2021. Um processo demoradíssimo, acabou sendo votado agora, em 2021, em março. E vocês todos que nos assistem devem ter acompanhado aquela barganha, né, por emendas parlamentares. Na eleição do próprio Arthur Lira, foi feita uma promessa de bilhões em liberação de emendas e várias outras promessas, né, que chegaram aí em torno de 30 bilhões de reais em emendas parlamentares. E para acomodar essas emendas no orçamento, tiveram que fazer uma série de remanejamentos, não é? Uma série de remanejamentos de destinações de recursos para áreas importantíssimas. A Auditoria Cidadã da Dívida fez uma análise do projeto de lei orçamentária para 2021 ainda ano passado, quando o governo encaminhou o PELOA 2021 para o Congresso. Tem até um artigo na página da Auditoria Cidadã que vocês podem acessar. Orçamento projetado para 2021 revela modelo de Estado. Esse é o nome, é o título do artigo que está lá na página da Auditoria Cidadã. Nesse artigo, ano passado, nós já denunciávamos que o próprio projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso já continha cortes. Cortes, por exemplo, na área da saúde. A saúde estava perdendo recursos. A área do trabalho, da cidadania, urbanismo, saneamento, que é uma área muito ligada à questão da saúde, especialmente em tempos de pandemia, né, que a recomendação é lavar as mãos o tempo todo. Como é que as pessoas vão lavar as mãos se elas não têm acesso ao saneamento básico, água encanada e esgoto, né, tratamento de esgoto? Então, a área da indústria estava perdendo recursos, energia e várias outras áreas. A área mais privilegiada de todas, quando fizemos essa análise ano passado, é, evidentemente, o gasto com a chamada dívida pública, que no PELOA 2021 recebeu nada menos do que 54% dos recursos. Para ser mais exata, 53,92% dos recursos previstos para o orçamento 2021. Pois bem, esse projeto ficou lá no Congresso desde o último dia de agosto do ano passado, quando ele foi enviado, até o final do ano. Esse ano foi votado em março e mais cortes, né? Dessa vez, gente, nós fizemos, por enquanto, desculpa. Por enquanto, nós fizemos apenas uma análise preliminar, porque ainda estão fazendo ajustes nesse orçamento diante das diversas denúncias
de que é um orçamento impossível de ser executado. Um orçamento que traz um déficit gigante e com perdas, inclusive, para a área da saúde, comparativamente com o valor destinado no orçamento de 2020, no orçamento federal de 2020. Nós fizemos uma análise preliminar e detectamos que as áreas que mais perdem recursos, Previdência Social, está perdendo mais de 13 bilhões de reais. A própria área da saúde está com recurso menor do que o do ano passado, a área do trabalho e a área da administração. E aí, nessa área da administração, nós detectamos essa perda brutal de recursos para o IBGE. Você sabe, o IBGE tem um papel importantíssimo no Brasil. O IBGE produz os dados estatísticos mais importantes do país. Esses dados dirigem decisões tanto do setor público como do setor privado. E o corte, gente, de recursos do IBGE, pasmem, foi de 96%. Não sobrou quase nada para realizar a principal pesquisa do IBGE, que é o censo demográfico. Então, é sobre isso que nós vamos ouvir agora as nossas convidadas. Eu peço o Vinícius para colocá-las na tela novamente. Isso. Nós vamos agora ouvir as nossas duas convidadas, a Gisela Colares e a Manuela Alvarenga, sobre isso. E eu queria iniciar, né, partindo dessa questão aí que eu falei, da importância do IBGE e da relevância desse corte de 96% no censo demográfico, quer dizer, não sobrou quase nada. Eu queria fazer primeiro uma pergunta para a Gisela. Qual, ela como técnica, né, pesquisadora, qual a importância das pesquisas de dados feitas pelo IBGE para a sociedade brasileira? E eu queria, Gisela, que você falasse um pouco do impacto disso para os entes federados, para os estados e municípios. Porque fica parecendo que a gente está discutindo uma questão simplesmente nacional, e não é, né? Afeta também, como você já nos alertou na reunião da auditoria, a questão dos estados e municípios. Então, eu queria que você nos desse uma explicação, por cerca de, você pode se estender aí por cerca de 10 minutos, para explicar para nós qual a importância das pesquisas de dados do IBGE para a sociedade e também para estados e municípios. Então, o IBGE, ele é o órgão de estatística oficial do país, né? Ele que fornece subsídios para as várias políticas públicas que são elaboradas e também para investimentos privados. A gente possui 25 eixos temáticos, né, em pesquisas que vão na área social, econômica e outras que são multidomínio. Além disso, as nossas pesquisas, principalmente o censo e a contagem populacional, elas servem como parâmetro para o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, né, que são fundos constitucionais que reservam uma parte da arrecadação tributária do imposto de renda e do imposto de importação, que é centralizada a arrecadação no governo federal, mas que é repassado um percentual para os estados e municípios. E esse repasse, ele é feito de acordo com critérios que são definidos por uma lei, né, e são aplicados pelo Tribunal de Contas da União, onde esses critérios levam em consideração as estimativas populacionais que são realizadas pelo IBGE. Essas estimativas, elas são atualizadas, né? Elas são realizadas por um método matemático,
E elas são atualizadas a cada 5 anos, por dados do censo e pelos dados da contagem da população. Né, os censos de 10 em 10 anos, né, e a contagem fica no intervalo de 5 anos, ou pelo menos deveria ficar no intervalo de 5 anos entre um censo e outro. Quando você não faz a atualização dos parâmetros desse método matemático, né, que esses parâmetros são estimados com os dados, né, dos censos passados e das contagens passadas. Se você não renova a informação, né, a memória histórica que esses dados trazem, você corre o risco de perder a distribuição de recursos, tanto para os municípios como para os estados, né? Só para você ter uma ideia, se o censo de 2010 ele não tivesse sido realizado, não tivesse sido feita essa atualização, o Fundo de Participação dos Municípios, no ano de 2016, que inclusive já devia ter sido feito com a atualização da contagem em 2015, que não houve por conta de corte orçamentário, né? Limitação orçamentária. Então, se não tivesse existido o censo de 2010, dos 70 bilhões de reais do Fundo de Participação dos Estados no ano de 2016, 2,5% desses 70 bilhões, que corresponde a 1,8 bilhão, ele teria sido distribuído de forma errada, né? Que não correspondia com o quadro demográfico da época, da distribuição da população nos estados na época. Então, é muito preocupante, porque agora, né, nós estamos em 2021, não houve a contagem de 2015 e o censo de 2020 está na situação que está. Então, existe, né, uma preocupação muito grande, porque as pessoas nascem, né? Existe uma migração, né, muito forte entre as regiões, entre cidades, né, intra-estados e inter-estados, e até internacional, né? E essas migrações, elas impactam, né, na distribuição espacial. Por isso que é necessário o censo, né, que vai considerar questões de natalidade, de mortalidade, de fecundidade e questões de migração, né, para fazer essa projeção populacional. Além disso, né, dentre todas essas pesquisas que o IBGE faz, a gente também tem a parte de dados geocientíficos. Os dados geocientíficos também são fundamentais, né, para a nossa sociedade, porque toda a parte de distribuição dos royalties do petróleo, de construção de equipamentos de infraestrutura, né, tanto por parte do governo como por parte do setor privado, como, por exemplo, estradas, portos, aeroportos, pontes, barragens, né, todas essas obras, elas são realizadas com dados geocientíficos que são coletados, né, pelo IBGE. Então, existe uma complementariedade muito grande, né, e importante entre as duas áreas do IBGE, que é a de geografia e de estatística, né, e juntando, né, essas duas áreas, você pode fazer um planejamento de políticas, né, de toda a ordem, de transporte, de saneamento, de previdência, de trabalho e renda, de saneamento, né, já falei, moradia. Então, todas as políticas que atingem diretamente a vida das pessoas, né, elas são calculadas, são planejadas, são concebidas a partir dos dados do IBGE. E aí, essa questão, por exemplo, dos dados do censo, além do fundo de participação, todo o planejamento dessas políticas em nível municipal, ele fica comprometido, né? Você fica sem saber a quantidade de crianças, a quantidade de idosos, a quantidade de pessoas em idade de trabalhar, todos esses dados que são relevantes, né, para o planejamento da política de saúde, da política de educação, da política de trabalho, como também você fica sem saber, a nível municipal, né, em nível municipal, dados relativos à urbanização, à distribuição, né, dos equipamentos públicos e tal, que é o que confere qualidade de vida, né, às pessoas. Então, a ausência do censo, ela implica, assim, um impacto muito forte na vida, né, da sociedade
do cidadão, dos empresários, dos governos, né, dos prefeitos, municípios e tudo mais. Como eu falei antes, né, esse apagão estatístico não é uma prerrogativa, né, do governo Bolsonaro. Né? Já falei que a contagem de 2015 não foi realizada por questão orçamentária. Embora a gente deva destacar que, no contexto do governo Bolsonaro, o ataque é sem precedentes, né? Você tem um ataque tanto à autonomia técnica de órgãos como o IBGE, como a Fiocruz, como o IBAMA, né? Como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, né? Que hoje está, né, fabricando vacinas, né, para combate à Covid-19, e além, né, da autonomia técnica desses órgãos, a credibilidade dos seus estudos científicos, né, também está sendo posta em dúvida, né, pelo corpo, vamos dizer, de ministros e pelo próprio presidente, né? Você viu que sexta-feira o presidente questionou os dados das pesquisas, né, de emprego, de trabalho, de ocupação do órgão. Questionou INPE, questionou Fiocruz, quer dizer, é aquela coisa do obscurantismo, né, que está sendo levado, assim, à frente e que, na verdade, não é a causa, né, é só um instrumento. Esse obscurantismo, ele é um instrumento para fazer valer como é que a gente diz, a prioridade, né, da gestão pública do orçamento para a esfera financeira, para o sistema da dívida, né? Esse obscurantismo é só uma cortina de fumaça, né? Porque, na verdade, a grande causa dos nossos orçamentos serem cortados é porque a prioridade é dos juros, né, e dos serviços da dívida. Por exemplo, em 2020, os serviços da dívida por dia foi 3,8 bilhões, né? Um dia de serviço da dívida é maior do que o orçamento original do censo, que era de 3,1 bilhão, né? Isso, quando eu digo projeto original, né, o projeto que não tinha corte, o primeiro, aquele projeto que o IBGE já começou a construir desde 2015, há muitos anos, né, porque o censo ele é preparado, assim, durante muito tempo, né, com muita antecedência. E, dizendo que por questões orçamentárias, né, foi proposto o corte, dizendo que o censo é uma operação muito cara, né? Mas, olha só, se você comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, o censo dos Estados Unidos, o último censo, ele custou 15,6 bilhões de dólares, né, para uma população estimada de 330 milhões. Isso dá 47 dólares por habitante, né, no período de 10 anos. E, no nosso caso, 3,1 bilhão, dividido pelos nossos estimados, né, 211 milhões de habitantes, vai dar R$15 por ano, né, que dá R$1,50 por habitante por dia, né, R$15 por habitante por ano, que dá R$1,50 por habitante por dia. Quer dizer, é uma falácia, né, que o nosso censo é caro. Não corresponde à realidade. Então, é isso. Eu acho que... Não, começou, foi um ótimo começo, porque você conseguiu passar para as pessoas que nos acompanham, né, uma ideia da importância, né, desses levantamentos, né, da complexidade desses levantamentos e essa questão do Fundo de Participação dos Estados e Municípios é fundamental, porque eu acho que muito prefeito, muito governador não está prestando atenção nisso. Eles podem estar perdendo recursos, então eles teriam que apoiar, não é, o IBGE e a defesa de recursos para que a gente possa garantir recursos para realizar o censo, né? Eu queria ouvir agora a Manuela, porque depois dessa explicação da Gisela, fica muito claro, né, é público e notório, o nível técnico do quadro de pesquisadores e de servidores do IBGE.
vocês são reconhecidos nacionalmente e internacionalmente pela elevada qualidade técnica, que, assim, quando a gente usa muitos dados do IBGE, por exemplo, na auditoria cidadã, e quando a gente apresenta um dado, a gente fala, esse dado aqui é do IBGE, pronto. Tem aquele carimbo, assim, de credibilidade por conta, principalmente, não é, da qualidade das pessoas que fazem essa pesquisa e de todo o rigor técnico que vocês utilizam, né? E, apesar, não é, desse reconhecimento público e notório, né, tanto no Brasil como fora, a gente tem observado que não tem havido concurso no IBGE. Que o descaso, né? Por exemplo, Gisela mencionou que o último censo foi 2010 e aquela contagem de 2015 nem foi realizada. O censo de 2020 foi adiado e agora, em 2021, corta 96%, não é, do orçamento. Diante disso, Manuela, esse governo, ele está reconhecendo a importância do IBGE para o país? Ele, como a Gisela até já demonstrou, né, em algumas falas do Bolsonaro, ela também mencionou algumas que foram do Paulo Guedes aí, eles não só não demonstram apreço, né, eles não valorizam o órgão, como desvalorizam, desprezam abertamente, né. A gente já tem, né, já é bastante conhecido esse desprezo do governo Bolsonaro pela informação oficial, pela ciência, né, esse obscurantismo, já foi mencionado aqui, ele é bastante conhecido na área da saúde, na área de meio ambiente, né, para a academia também, para as instituições de ensino, e não é diferente para o IBGE, né. A gente teve, logo no começo do governo Bolsonaro, né, em 2019, em fevereiro de 2019, o Paulo Guedes, né, durante a cerimônia de posse da presidente, por ele indicado, a Suzana Guerra, né, na cerimônia de posse da presidente que ele indicou, ele já fez um discurso que tem algumas dessas falas que a Gisela mencionou, né, de que o censo era muito caro, de que era necessário ser mais espartanos, ele até usou esse termo, e falava que era mais caro do que nos outros países, o que não é verdade. Eu ia até trazer esse argumento aí dos Estados Unidos, que a Gisela trouxe, porque os Estados Unidos é um que eles adoram usar de exemplo, né, e é bem mais caro que o nosso, e falava que o Paulo Guedes já trazia aquelas ideias surrealistas orçamentárias, né, de que a gente precisaria vender prédio para poder ter dinheiro para fazer o censo. E então, no discurso de posse da presidente indicada por ele, e ele falou uma frase bastante emblemática, não sei se foi ato falho, ou se foi já ele querendo marcar abertamente a posição que ele teria com o IBGE, que seria de quem pergunta demais, descobre o que não quer, que é bem a posição do governo Bolsonaro, não querer descobrir as informações e as verdades a respeito da realidade brasileira durante a sua gestão. Além disso, já tiveram esses ataques, inclusive esse recente que a Gisela mencionou, a PNAD contínua, né, aos índices de desemprego, que o Bolsonaro fala mal da metodologia sem conhecer a metodologia, fala mal sem nenhuma fundamentação teórica, sem nenhum diálogo com a academia. Então, é da forma como a gente já conhece. Mas isso ultrapassa, né? Na verdade, esses ataques ao IBGE, eles ultrapassam o verbal, e o IBGE já vem sofrendo, o IBGE, como você já colocou, já vinha sofrendo um processo de precarização contínuo, com perda de pessoal, né, com uma necessidade urgente de concurso público, e durante o governo Bolsonaro, para a realização do censo, né, a presidente Suzana Guerra entra, então, em 2019, ela já entra propondo uma verba rebaixada. O inicial proposto seria essa verba de 3,4 bilhões de reais, e a Suzana Guerra já propõe um orçamento de 2,3 bilhões de reais em 2019, e para poder se encaixar nesse orçamento, né, para poder tentar
alegando que seria necessário economizar, ela trouxe um discurso de modernização, que foi bastante desrespeitoso ao corpo técnico da casa, que pensa constantemente na modernização, né, do órgão e das suas pesquisas, já vinha fazendo pesquisas através de aplicativos e com GPS e tudo mais, já vinha testando pesquisas, outros métodos, né, de coleta. Então, não é algo que o corpo técnico desconhecia, como ela sempre colocou, como um discurso de inovação, de economia. E mais grave, ela propôs, então, para tentar adequar, né, esse corte de orçamento inicial, proposto em 2019, o corte de questões no questionário que já tinha sido proposto e testado pelo corpo técnico, que trouxe, nesse momento, bastante revolta. Tiveram trocas, né, trocou os coordenadores, etc., e esse corte de questões influenciariam informações sobre a renda, informações sobre aluguel, informações sobre migração, né, além de enxugar também verbas com publicidade e verbas com aquisição de novos equipamentos, ela que alegou que a gente teria que fazer essa renovação tecnológica, né. Então, isso já trouxe o sinal vermelho para a gente já iniciou desde 2019, né, essa movimentação, fizemos várias audiências públicas nas quais nem ela, nem o ministro, ninguém, em vários momentos a defesa do corte não apareceu, tivemos que intimá-la, né, para poder justificar os cortes nos questionários, os cortes no orçamento. Fizemos um movimento, então, forte em defesa do censo sem cortes, né, desde 2019. E, então, em 2020, a gente já alertava para esse risco, né, como está no título da live, o risco de apagão estatístico, ele já vinha se apontando aí no horizonte. Em 2020, o Ministério, e aí, nesse caso, a gente teve até afirmações, falas públicas do Paulo Guedes, colocando que a verba, o censo seria adiado para 2021 e que essa verba seria realocada para o Ministério da Saúde e depois, em 2021, voltaria para o IBGE. Mas também, ao final de 2020, em dezembro de 2020, já acompanhando a proposta, né, do orçamentária, a gente já nota que esse retorno previsto inicialmente já estava proposto com um novo rebaixamento de 2 bilhões de reais, ao qual também a presidente Suzana Guerra se propôs adequar e começaram a fazer campanhas de doação de equipamentos, uma precarização imensa. E aí, agora, em março, então, essa votação atrasadíssima do orçamento, a gente é surpreendido com esse corte, né, dos 2 bilhões, que já eram rebaixados com relação ao orçamento inicial proposto e necessário, que era o de 3,4 bilhões, agora já passou dos 2 bilhões propostos, o corte simplesmente para 71 milhões. E é importante colocar aqui que isso foi um corte, não foi como o ano passado. Inclusive, o Paulo Guedes, ele manteve um silêncio absoluto, não fez nenhuma declaração, não prestou nenhum apoio à presidente que ele indicou, deixou ela sozinha, né, e então a gente vê que, na verdade, não foi uma preocupação com a pandemia, não foi uma preocupação de adiamento, foi um corte sem garantia nenhuma, né? E esses 71 milhões, eles não só inviabilizam a realização do censo em 2021, como também deixam em risco a possibilidade de se ter um censo em 2022, ou, enfim, não tem uma vinculação, a gente não tem nada que diga que a gente vai conseguir realizar esse censo. Então, isso é muito preocupante. Nesse sentido, eu queria até colocar também a posição, né, do sindicato perante essa situação, porque a gente viu isso, a gente viu que esse corte ele tinha a ver com arranjos do Centrão, né, arranjos parlamentares, e não tinha uma preocupação com a pandemia. E nós vínhamos, em 2022, principalmente a partir de março, nos manifestando em defesa do adiamento do censo em função da pandemia. A gente reivindicou, e os trabalhadores que já estavam envolvidos em atividades que exigiriam idas a campo, já por agora, já teriam processos seletivos, treinamentos presenciais previstos, etc. E os trabalhadores estavam preocupados, a gente começou a reivindicar esse adiamento por causa do cronograma,
No entanto, não foi o censo, o orçamento, ele coloca um outro risco. Então, a gente vê que a gente precisa reivindicar a recomposição, né, de um orçamento para 2021 que mantenha, né, minimamente as atividades de planejamento necessárias para a realização do censo. Existem atividades de cadastro de endereço em curso, existem trabalhadores temporários que já foram treinados para essa atividade de planejamento do censo, que precisaria de uma verba para manter os seus contratos, porque seria um desperdício simplesmente cancelar os contratos de trabalhadores já treinados para a operação censitária. Tem testes de equipamentos a serem feitos, testes dos insumos tecnológicos. Então, as atividades elas não pararam, e essa verba de 71 milhões, ela paralisa, ela põe em risco as atividades de planejamento, e a gente reivindica que para 2022 seja recomposta a verba na sua integralidade, a de 3,4 bilhões, inicialmente propostos para a realização do censo pelo corpo técnico, né, que poderá garantir, né, o número de trabalhadores adequados para a cobertura do Brasil, uma renovação do parque tecnológico e também a adequação aos protocolos de saúde, que a gente sabe que serão necessários com EPI de qualidade. Então, e também reivindicamos a recomposição desse questionário. Então, seria esse cenário que a gente agora ficou absolutamente sem garantias e sem perspectivas, é nele que nós estamos aí navegando, trabalhando e lutando, né? Então, acho que por hora, já deu os meus 10 minutos, né? Então, eu vou arrumar aqui para a conclusão, e qualquer questões a gente pode ampliar a discussão aí nos debates. Não sei se foi muito rápida. Tá ótimo. Manuela, eu até anotei aqui alguns pontos que você falou que eu achei muito importantes, quando você ressaltou, né? Primeiro, essa falácia, né, do governo de falar que o censo é caro comparado com o exterior, quando vocês duas citaram, né, que comparado com os Estados Unidos, o valor aqui é infinitamente menor, né? E 3,4 bilhões, como a Gisela comparou com o gasto aí do sistema da dívida, é menos de um dia do sistema da dívida. E nesse gasto do sistema da dívida, gente, vocês que acompanham sempre a Auditoria Cidadã, se fosse uma dívida que a gente contraiu para investimentos, né? Mas o que a gente tem mostrado? Que grande parte dessa dívida, pelo menos da dívida interna, cerca de 1/3, são títulos usados para remunerar a sobra de caixa dos bancos, por exemplo. Dinheiro que nem pertence aos bancos, dinheiro nosso, de toda a sociedade, das empresas, dos órgãos públicos que está depositado nos bancos. Os bancos colocam esse dinheiro no Banco Central, é o famoso antigo overnight, e recebem remuneração diária. Quer dizer, para isso não falta dinheiro. Então, a questão do Brasil, pessoal, que está nos acompanhando, não é falta de dinheiro. Não é. Dinheiro não falta, não. Tem 1,5 trilhão na conta única do Tesouro parados. Temos quase 2 trilhões de reais em reservas internacionais lá fora, na gaveta, parados. E mais 1,5 trilhão remunerando a sobra de caixa dos bancos. Então, o problema não é falta de dinheiro. É uma opção política. E aí, quando você citou, eu até anotei a frase, vê se eu anotei certo, que o Guedes disse: quem pergunta demais descobre o que não quer. Foi isso que ele disse? Foi isso, né, Manuela? É evidente que quando ele fala uma frase dessa, gente, o que está por trás dessa frase? Ele não quer levantar os dados. Não quer mostrar, por exemplo, o aumento brutal da pobreza que o levantamento vai mostrar, o aprofundamento da desigualdade social, o atraso, né? Nós até publicamos na página da Auditoria Cidadã hoje uma notícia que saiu na capa do Valor Econômico. O Brasil perdeu, deixa eu ler direitinho aqui a notícia. Brasil cai 8 posições no ranking do PIB per capita.
8 posições. Quer dizer, já estava lá atrás, nós estamos, em vez da gente ter desenvolvimento socioeconômico, o Brasil está andando para trás. E isso não é acaso, gente. Isso é fruto das decisões políticas. De onde gastar o dinheiro, gastando dinheiro com rentismo, um rentismo de especulação, e deixando de investir no nosso desenvolvimento socioeconômico. E mais, deixando de investir na coleta de dados, que é o primeiro passo para qualquer decisão governamental. E também do setor privado, mas até do próprio governo, não é? Então, veja bem, diante desse descaso, né, que um orçamento de 3,4 bilhões lá em 2019, ele teria que ser aumentado, porque veio a pandemia, os profissionais que forem coletar os dados precisarão de equipamento de proteção, não é? Então, esse orçamento teria que ser aumentado. Aí, pelo que você disse, Manuela, ele caiu primeiro para 2,3 bi, depois caiu para 2 bilhões, tudo isso com a concordância da ex-presidente lá do IBGE, né, nomeada por esse governo. E aí, agora, na hora da votação do Congresso, esse calote quase total que apagou, né, os recursos do IBGE, deixou 71 bilhões, 71 milhões para a realização do censo, né? Bom, dando continuidade aqui, Gisela, do ponto de vista técnico, né, você que lida mais com essa área técnica, como é que você percebe essa questão assim do desmantelamento do órgão, né? Primeiro, desmantelamento tanto do órgão como do projeto inicial do censo. Né? Como a Manuela citou, sob a alegação de inovação, economia, né? Verdadeiramente fizeram um desmantelamento do projeto original. Sob o ponto de vista técnico, como é que você vê isso? Qual o prejuízo que isso dá para aquela coleta dos dados que você nos explicou inicialmente? Então, um aspecto que eu queria retomar, né, sobre a relação com o sistema da dívida, é que é o seguinte: o censo, ele, na verdade, precisa ser visto como um investimento, né, e não como um custo. É um investimento, inclusive, que vai trazer, né, receita futura para o país, né? Já o pagamento de juros, ao contrário, ele drena recursos da economia real, né? Ele faz retirar a possibilidade da geração de renda futura. Então, é um aspecto muito importante da gente perceber como o sistema da dívida, ele acaba influenciando nos mínimos aspectos de toda a vida do país, né? E principalmente dos órgãos, né, públicos. A questão técnica do censo, né, assim, são muitos aspectos que precisam ser abordados, né? Inicialmente, eu queria tratar, assim, o processo, a forma como o processo foi conduzida, que não foi uma forma, vamos dizer assim, muito respeitosa com o corpo técnico da casa. Você teve, né, o desligamento, a exoneração de um diretor de pesquisa, porque esse diretor se posicionou, né, contra a essa mudança metodológica do projeto técnico, né, da diminuição do questionário. E você teve, né, convite de pessoas que nunca trabalharam nem na elaboração, nem na execução de um censo, apesar de serem técnicos de outras áreas altamente reconhecidos, serem, inclusive, demógrafos, né? O atual diretor de pesquisa do IBGE é demógrafo, mas ele não teria experiência, né, na organização de censo. A organização do censo, ele, assim, possui várias etapas, né? Você começa com uma discussão interna, né, dos técnicos da casa sobre a questão dos temas que vão ser abordados: fecundidade, mortalidade, educação, saúde, renda, trabalho, né, migração. E
com relação ao questionário, você faz uma consulta pública que envolve tanto entidades da sociedade civil, né, das próprias prefeituras, você faz uma consulta a usuários, né, às universidades, e você tem também a existência de uma comissão consultiva, quer dizer, são várias etapas, né, para conversar sobre esse projeto. Quando o projeto ele tem uma cara, ele vai para o teste cognitivo, quer dizer, o questionário ele vai ser testado para ver se ele está, né, de compreensão acessível, né, as perguntas e também as opções de resposta. Também é feito um teste, né, de resposta pela internet, e você tem provas piloto em campo, né, duas provas piloto de campo, e depois ainda tem o censo experimental. A gente já estava, né, na segunda prova piloto, quando a presidente toma posse e vem a proposta de corte do questionário, né, de mudança do projeto técnico e de retirada de quesitos que são importantes, né, para a elaboração das políticas públicas, por exemplo, de moradia em nível municipal, porque o que a gente precisa ter claro é que o censo é a única pesquisa, certo, que abrange os municípios e que vai aos lugares mais longínquos do país, né? Nenhuma pesquisa, nem a PNAD, que é uma pesquisa robusta, né, que tem uma amostra robusta, que dá conta da diversidade do nosso país, né, mas ela não tem condições, né, de apresentar dados em nível municipal. Então, hoje, né, grande parte da execução das políticas públicas são feitas pelo município, de educação, de moradia, de saúde, né, e se você não tem essa informação em nível municipal, você prejudica muito esse planejamento, né, e aí o que acontece? Esse discurso todo, né, de modernização e tal, e de, vamos dizer assim, desconsideração com o corpo técnico, foi feito com a observação de que a decisão, né, do censo não era uma questão de Estado, era uma questão de gestão. Quer dizer, mudou a gestão do órgão, né, mudou a gestão do governo, então você esquece toda a experiência do IBGE do passado, né, todo o conhecimento institucional que foi acumulado, e quem vai tomar decisão de forma isolada, né, e sem todo o respaldo e concordância, consenso com o corpo técnico, né, seriam essas pessoas. Foi um projeto muito sem embasamento, né, sem embasamento em estudos técnicos, as propostas não tinham embasamento em estudos técnicos, né, o corte da pergunta do valor do aluguel, né, não, depois a gente pode perguntar isso na PNAD. Como? Se a PNAD não alcança o município. Quer dizer, você propõe mudanças num projeto sem dar uma solução, né, de substituição para essa mudança que seja factível. Quer dizer, vamos modernizar a coleta do censo, vamos fazer uma coleta mista com registros administrativos e com a internet, com coleta pela internet. Mas o nosso país não tem uma tradição no uso de registros administrativos. A gente não tem registros administrativos que sejam consolidados e que sejam harmonizados entre si, que se comuniquem. Porque para você fazer uma pesquisa e você fazer um diagnóstico, né, as coisas precisam ser harmonizadas e comunicadas, né? Senão você vai estar misturando alhos com bugalhos. E a questão do registro administrativo, né, isso é uma luta que está sendo feita, realizada pelo órgão há muitos anos. Não foi uma questão que foi trazida, né, pela modernidade da Suzana, né, da ex-presidente do IBGE, a Suzana, não. O nosso corpo técnico, ele tem projetos que foram engavetados, mesmo antes do governo Bolsonaro, por questão de orçamento, como, por exemplo, a pesquisa sobre a economia informal, a pesquisa, o estudo sobre a implantação de um censo contínuo, né? Então, assim, esse discurso, né, de modernização, ele é muito falacioso. Ele traz questões, assim, para corte do questionário, diz que
questionário grande, ele baixa a qualidade de resposta, né? Só que isso não é aprovado, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o questionário deles, de 10 perguntas, o tempo médio de resposta é 10. A proposta improvisada tinha no questionário da amostra, né? Porque no censo você tem um questionário que é universal, que é aplicado a todos. Esse questionário tinha em torno de 34 perguntas, quesitos, e você tem um questionário de uma amostra, mas de uma amostra como se fosse uma PNAD dentro do censo, com uma amostra a nível municipal, né? Esse questionário da amostra era de 102 perguntas no projeto original, foi baixada para 76, e o tempo médio de coisa era 19 minutos, quer dizer, 76 perguntas em 19 minutos e 10 perguntas em 10 minutos, né? Quer dizer, isso não é um parâmetro de comparação. E aí, os custos do censo, os custos mais importantes são custos fixos, que estão relacionados ao deslocamento, né, num país continental, num país muito diverso do ponto de vista geográfico. Há uma questão seríssima para a gente, que não é só do censo, é inclusive das pesquisas contínuas, né, que é a resposta, né, a gente conseguir, o que a gente diz, abrir um domicílio. A gente leva um tempo para conseguir com que o informante se disponibilize para responder a nossa pergunta, a nossa pesquisa. Por quê? Porque não tem uma propaganda institucional, né? Não tem uma política de comunicação institucional do órgão para difundir o órgão. E nem tem um marco regulatório, né, que possa, né, garantir isso aí. Além disso, custo fixo como o da base territorial e do cadastro de endereços, que são custos que necessitam, às vezes, até de imagens de satélites, da compra de imagens de satélites, para você fazer a localização dos domicílios, a divisão dos setores censitários. Quer dizer, isso aí é que é caro, não tem nada a ver com o tamanho do questionário. E também a remuneração do pessoal, né, dos recenseadores, que é uma despesa também muito alta do censo, ela é feita por questionário respondido, questionário coletado, ela não é feita por tempo de coleta do questionário, nem por tempo, né, de pesquisa. Então, assim, ficou comprovada, né, que o objetivo de retirada dos quesitos não era uma questão orçamentária, era uma questão mesmo de apagão, né, de querer esconder a realidade do país, né. Todas essas questões, né, foram feitas entre o corpo técnico do IBGE e a equipe que foi montada, né, com gente de fora do órgão, inclusive pela presidente Suzana, mas a decisão foi tomada por ela e pelo diretor de pesquisa, ignorando todos os argumentos que o corpo técnico deu, e argumentos sólidos, né, mas eles ignoraram e levaram à frente o projeto que eles quiseram, projeto esse que agora ficou inviabilizado, né, por conta, né, desse momento, né, que a gente está passando aí, desse corte que foi inimaginável. É isso. Certo, muito grata, Gisela. Essa revelação aí foi super importante, porque confirmou mais uma vez que não se quer levantar o dado, né? Uhum. Quer dizer que tirar quesitos do relatório não vai influenciar em nada o valor, não é, do pagamento da coleta, né? Porque o pagamento é feito por questionário, não pelo tempo de coleta, etc., né? Isso. Bom, diante dessas revelações graves, né, que você traz com esse embasamento técnico e tudo, eu queria fazer uma última pergunta para a Manuela e depois responder algumas perguntas que estão chegando aqui no nosso chat. Manuela, a gente acompanha, né, a ACBGE vem defendendo, lutando arduamente aí para defender não só os interesses corporativos, mas os interesses do país, né? Porque eu vejo lutas públicas da ACBGE, do Sindicato Nacional, por concurso, por um censo seguro, não é? Porque se estamos em pandemia, como é que vai ser esse censo? Teria que ter toda a proteção, não é, para as pessoas que vão coletar informações, etc. Agora,
como esse tempo de preparação, como tanto você como Gisela nos explicaram, né, que envolve um longo planejamento, esse censo deveria começar na prática mesmo lá para o final do ano, não é mesmo? Se o recurso não tivesse sido cortado, né? E que aí, provavelmente, a gente pelo menos espera que essa questão da pandemia já esteja contornada. Diante dessa complexidade toda, né? Qual que é a proposta do sindicato, do ACBGE, Sindicato Nacional, para viabilizar o censo daqui para frente? Né? Então, você pode falar para a gente um pouco, e aí depois a gente vai ver algumas perguntas que já chegaram. Quem está aqui, gente, acompanhando a live, lembra de dar o like, de dar o seu gostei aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso às importantes informações que Gisela e Manuela estão trazendo para nós aqui nessa noite, e que é de interesse de toda a sociedade brasileira, né? Pode falar, Manuela, a proposta do sindicato. Tá certo. Então, na verdade, até como eu falei brevemente na minha fala, posso explorar um pouco melhor agora. A gente reivindicou e continua reivindicando pelo adiamento, pela realização do censo em 2022, justamente por causa da pandemia. Porque, mesmo que as atividades de campo comecem em agosto, já tem etapas do cronograma do censo que já impuseram, já necessitariam a flexibilização do teletrabalho agora, a instalação de postos de coleta, né, realização de treinamentos, e já teria também previsto a realização de um processo seletivo. E então já estava tendo a presidente Suzana Guerra tinha indicado, né, uma flexibilização do teletrabalho para esse cumprimento do cronograma, para realizar, inclusive, também testes, né, com os questionários e com os aplicativos em campo, que são coisas previstas no cronograma do censo antes da realização do campo, e que nós ficamos bastante preocupados, julgamos que nesse momento da pandemia, onde ela se encontra em seu pior momento no Brasil, isso seria um risco imenso, né, colocaria os nossos trabalhadores em risco e também colocaria a população que fosse entrevistada. Nós reivindicamos que o IBGE contratasse, fizesse um protocolo de segurança referendado, né, por um órgão de saúde, porque não obtivemos isso. A gente teve um protocolo próprio, muito, muito inseguro, com equipamentos, justamente até pelo corte já sofrido aí, equipamentos baratos e de má qualidade, máscaras ruins. Então, já estava tendo essa movimentação, uma preocupação enorme com a realização do censo na pandemia. O sindicato já vinha reivindicando o adiamento. Só que é importante esclarecer aqui que não foi essa a preocupação da votação do orçamento. Não foi uma indicação, como foi, por exemplo, em 2020, que foi colocado que o censo seria adiado por causa da pandemia e que teria garantido o seu orçamento de volta, e colocaram uma previsão e declararam nesse sentido. Não foi isso que aconteceu agora. O que aconteceu agora não tem nenhuma garantia dessa realização em 2022, e as atividades que ainda deveriam estar sendo realizadas, como, por exemplo, essa atualização do cadastro de endereços, que requer, né, contrato de serviços de imagem de satélite, pagamento de licenças de software, requer mão de obra, né? Tudo isso são atividades que estão em realização para a preparação dos dados, do mapeamento, de toda a informação necessária para a ida dos agentes de coleta em campo, e isso é necessário, é urgente, isso tem que ser feito, e a verba que foi colocada, ela não garante nem que isso possa continuar sendo feito. Então, na verdade, a nossa reivindicação, ela é para que seja recomposta uma verba que garanta as realizações, as atividades que possam ser realizadas do planejamento do censo
em teletrabalho, mas e que seja garantido e vinculado a verba necessária para a realização do censo de qualidade em 2022. Inclusive, reivindicamos que, perante esse adiamento, que seja recomposto o questionário original do censo demográfico para 2022. Então, essa é a nossa reivindicação, e é importante pautar aqui que a preocupação é a pandemia, que não foi a preocupação do governo, então a gente fica nessa incerteza. O Paulo Guedes, né, como você colocou, ele, na verdade, ele não só está fazendo um voto de silêncio, como demonstra não ter preocupação nenhuma. A presidente Suzana Guerra, então, ela renunciou, ela disse que ficaria até que fosse indicado um novo presidente. Esse presidente não foi indicado, nem foi indicado, então agora ela saiu mesmo assim, e estamos agora com a presidente interina. Então, quer dizer, a gente vê que não existe preocupação nenhuma, e isso nos preocupa bastante. Então, a nossa pauta ela é para que seja recomposto um calendário, verbas, ações possíveis para se ter um censo com segurança e com qualidade em 2022. Então, eu achei importante pontuar isso e esclarecer essa diferença, porque não é como se o mero corte de verbas fosse garantir que esse censo está adiado, ele está em risco. Então, é isso que é importante de ser colocado. Bom, eu acho que... e também sobre essa luta que a gente já vinha... Na verdade, é uma luta que continua, né? A gente já, então, tinha construído e já vinha reivindicando essa campanha do censo sem cortes desde 2019, e agora, então, a gente reivindica esse censo 2022 sem cortes, com segurança, com qualidade, né? Então, é só fazer esse esclarecimento de qual que é a nossa pauta, qual que é a pauta dos trabalhadores. Eu vi que já tiveram algumas questões, não teria o risco de se fazer o censo na pandemia. Então, a questão é essa, mesmo com adiamento, a gente precisa de uma sinalização, de uma garantia de que haverá o orçamento pessoal, né? E a gente já tem as nossas reivindicações, como você colocou, com relação à própria precarização do órgão, né? Reivindicação por concurso público. A gente tem uma mão de obra defasada, já com mais de 5 mil cargos de servidores efetivos vagos, que precisam ser recompostos também por concurso público, e a gente tem essa emenda constitucional que nos sufoca, né, a emenda constitucional 95, que sufoca o órgão, e então, para além do censo, a gente precisa de verbas para o IBGE, e a gente precisa de recomposição do nosso quadro de pessoal efetivo, a gente precisa da manutenção do IBGE de qualidade para a gente manter esse compromisso, essa qualidade técnica que o órgão tem, justamente como você colocou, é famoso, né, por apresentar. Certo, Manuela, muito grata, viu, pelas explicações. Eu vou passar agora, gente, eu vou dar uma lida em várias perguntas aqui que chegaram, e aí, se vocês puderem anotar algumas, né, não tem como responder tudo, mas eu vou ler aqui algumas que a nossa equipe da Auditoria Cidadã selecionou. Agradeço o apoio da equipe da Auditoria Cidadã, que está aí dando apoio a essa live, e anotando ali as diversas perguntas que vão chegando no chat, tanto no Facebook como no YouTube, e enviam aqui algumas para eu ler para as nossas convidadas. Então, eu vou ler algumas e vocês anotam e depois fazem uma resposta geral, assim, para os nossos seguidores, né? Agradeço desde já a todo mundo que está aí participando, enviando perguntas, interagindo. O primeiro aqui que se manifestou foi o colega de vocês, o Paulo Roberto Lindsay, que é também do quadro de servidores do IBGE e é coordenador do núcleo da Auditoria Cidadã no Rio de Janeiro, faz um trabalho importante também para a Auditoria Cidadã. Ele manda um grande abraço para vocês e diz que o IBGE é um órgão de Estado e não pode ficar a serviço desse governo de plantão. Precisamos de autonomia técnica, orçamentária, sanitária para funcionar. O professor Ramiro Chimures é o
presidente da Rede Internacional de Cátedras sobre a Dívida Pública. Que honra, professor Ramiro, ele vive no Uruguai e está acompanhando aqui essa live conosco. Também manda parabéns para as palestrantes, viu? O Elias Araújo fala que o negacionismo torna-se política de Estado, destruindo as instituições e os instrumentos de pesquisa. Isso mesmo, Elias. A Malu menciona, em tempos de obscurantismo, de repetir mentiras até que se tornem verdades, calar as estatísticas é uma das engrenagens do projeto de destruição do país. Sem dúvida, né? Sem dado, como é que a gente vai ficar? O Júlio Menezes, sou cartógrafo e uso cotidianamente os produtos do IBGE. Além dos produtos cartográficos, o censo é fundamental. Olha só que interessante, uma pessoa que trabalha, né, como cartógrafo e está aí dependendo desse levantamento do IBGE. Déia Souza, esses negacionistas que lá estão no Planalto não querem dados estatísticos, né? Ela traz uma afirmação. Um coletivo que tem o nome de Até Quando? Como o Estado saberá quais regiões mais precisam de determinada política pública se não há dados? Vocês podem responder esse. Como é que vai tomar a decisão? Não tem dado, né? A Malu, em tempos de obscurantismo... já li essa. O Edmar coloca, o Brasil ficar sem indicadores inviabiliza diversos estudos, inclusive mundiais. Como saber a posição do Brasil em diversos rankings? Fica tudo, né, gente, no breu, né? Não tem o dado, né? Não tem a linha, né, que vai orientar a tomada de decisões. O Juscelino Oliveira coloca, as verbas do SUS são repassadas de acordo com os dados do Censo Demográfico do IBGE. Olha que importante, até as verbas do SUS. A Sueli Carregari, não haveria como fazer um censo por aplicativo? Essa aí é uma pergunta interessante, ó. A questão que eu já vejo, né, e eu coloco aqui para as nossas pesquisadoras, é que quantos brasileiros e brasileiras têm acesso, né? A gente está vendo agora, inclusive nas escolas, né? Os mais pobres estão sem aula total, porque não tem internet, não tem computador. Ficaria uma coisa muito capenga, né? Mas vamos lá, deixa para elas responderem. O Paulo Roberto Lindense traz mais uma contribuição. A LOA 2021, que é a Lei Orçamentária Anual, né, para 2021, foi aprovada para o pagamento do serviço da dívida pública federal no valor de 2.232 bilhões. Gente, para a dívida, 2.232 bilhões. Foi aprovado pelo Congresso. Isso é quase 54%. O que representa um pagamento de cerca de 6 bilhões e 100 milhões ao dia. O Rodrigo Ávila, economista da Auditoria Cidadã, coloca, governos cortam recursos do IBGE e vários órgãos para sobrar mais para juros e enriquecer banqueiro. Dinheiro do censo representa menos de um dia de pagamento da questionável dívida pública. Sim, Rodrigo, a Gisela até trouxe essa informação aqui, colocando o dado do ano passado, né? Do orçamento executado em 2020, que foi destinado cerca de 3,8, né? Que você calculou, 3,8 bilhões ao dia. Agora, nessa programação aqui, até mais, Gisela, 6,1 bilhões. O Edmar coloca, a pesquisa tem extrema importância nacional, pois é responsável por criar um retrato da população e sua condição de vida pelo país. A coleta de dados abrange vários pontos, como renda, emprego, escolaridade, saúde, infraestrutura e saneamento básico, por exemplo. Olha, o pessoal prestou atenção no que vocês falaram, hein?
porque os comentários estão bem muito ricos aqui. José Roberto, boa noite. Absurda alegação de falta de verba para o censo. Absurda alegação de falta de verba para o censo. A Suzana Drummond, a Suzana também é do IBGE, não é a Suzana Drummond? Sim, ela também já foi da SBGE, me lembro muito da Suzana. Que prazer, Suzana, você aqui conosco. Agora é hora de somar forças para assegurar o censo em 2022, com as melhores condições sanitárias, população vacinada e com recursos necessários para que se possa fazer preparativos do censo neste ano. Sim, Suzana, como a Manuela explicou por último, né, a própria preparação do censo está em risco, né? Com a falta de concurso, com o desmonte do órgão, etc., porque a preparação também já envolve, né, algum recurso, e o recurso foi quase todo cortado. Essa é a hora de somar forças mesmo, e contem com a Auditoria Cidadã para isso. O Rodrigo Ávila, novamente, o governo acha mais importante pagar dívida pública sem auditoria do que fazer censo, que é essencial ao país. O Paulo Lindeser acrescenta, para realizar o censo em 2021, precisamos de pelo menos 3 condições básicas. Orçamento robusto, que caiba a operação censitária, condições técnicas e condições sanitárias que garantam a vida dos trabalhadores. O Elvis Silva coloca, estamos na luta pelo orçamento da saúde, educação e censo, entre outros, mas o orçamento da dívida se mantém intocado. Isso é estratégico? Bom, como ele pergunta da dívida, não, o Elvis, não é estratégico. Porque, como eu falei em determinado momento, se fosse uma dívida contraída para investimentos, tudo bem, porque a dívida destinada a investimentos, quando você gasta mais com essa dívida, aquele dinheiro vai para aquele investimento que gera emprego, gera renda. As pessoas que passam a ter emprego e renda consomem, movimenta o comércio, movimenta a indústria. Todas essas operações giram, o dinheiro gira na economia, tem arrecadação de tributo e a dívida se paga. Agora, esse tipo de dívida que tem aí, que a Auditoria Cidadã vem denunciando, dentro desse sistema da dívida, não é? Uma dívida sem contrapartida em investimentos, o próprio Tribunal de Contas da União já declarou isso, que a dívida no Brasil não tem servido para investimentos. É uma dívida fruto de mecanismos financeiros, né? É um mecanismo para concentrar renda, para tirar a renda da classe trabalhadora do orçamento público e transferir principalmente para o setor financeiro. Esse tipo de dívida não é estratégica, pelo contrário, olha o que essa dívida está fazendo com o Brasil. Não é um acaso o fato do Brasil estar regredindo em todos os sentidos, tá? O Anderson Vasconcelos pergunta, aliás, ele faz uma afirmação, sem dados, sem problemas. É como o governo quer fazer crer que o Brasil passa bem. Pior é saber que tem ainda quem caia nessa conversa. Realmente, né? É assustador. A Raquel Henrique, boa noite. Gostaria de entender melhor sobre os dinheiros parados mencionados. É o dinheiro parado no caixa do banco, que não fica parado? Esse dinheiro, Raquel, é o seu dinheiro se você tem conta bancária. Todas as pessoas têm conta bancária, o dinheiro fica lá no banco, ou em depósito à vista, ou aplicado. No mundo todo, esse dinheiro volta para a sociedade sob a forma de empréstimo a juro baixo. Porque o empréstimo a juro baixo encoraja as pessoas a tomarem empréstimo para fazer investimentos, para realizar seus sonhos, para abrir um pequeno negócio, etc. Aqui no Brasil, quem é que tem coragem de pegar empréstimo bancário? Só mesmo aquela pessoa que já tem uma capacidade instalada, precisa só, às vezes, um dinheirinho para comprar uma mercadoria ali para atender uma encomenda, porque
para investir, para criar um negócio, é muito complicado pegar empréstimo no Brasil, porque os juros de mercado aqui são os mais elevados do planeta. E por que o juro é tão alto? Porque, em vez dos bancos emprestarem para a sociedade, os bancos depositam esse dinheiro no Banco Central e o Banco Central paga juro diariamente para os bancos. Por que os bancos vão correr risco de emprestar para um pequeno empresário, para uma pessoa que precisa, às vezes, de um recurso para garantir um aprofundamento da educação de um filho, ou um problema de saúde, ou qualquer outra coisa? Para que o banco vai correr risco? Ele prefere a remuneração diária que o Banco Central paga. Agora, o Banco Central tem dinheiro para isso? Não. De onde sai o dinheiro para essa remuneração diária aos bancos? Sai do mesmo orçamento público que todos os demais gastos com a estrutura de Estado, com os investimentos públicos, que o governo fala que não tem dinheiro. Vocês estão entendendo? Então, está faltando dinheiro para a saúde, para a educação, para investimento, para o IBGE, mas não está faltando para o sistema da dívida, que recebeu aí mais de 2 trilhões nesse orçamento votado para 2021. Né? Então, é isso. Sobre esse tema que você falou dos dinheiros parados, Raquel Henrique, você pode acessar na página da Auditoria Cidadã. Tem vários artigos sobre a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Alguns artigos a gente colocou o título de Bolsa Banqueiro, viu? Tem muito material. Tem o assalto aos cofres públicos. Nós lançamos uma novela para explicar esse desvio de dinheiro público para remunerar banco, tá? Assalto aos cofres públicos. Você pode acessar. A Edna Maria coloca, agora Guedes quer avançar sobre as sobras dos fundos de pensão para dar aos bancos. Sim, está lá naquela PEC, né? Mais Brasil para banqueiro. O Paulo acrescenta que o IBGE hoje possui cerca de 4.300 servidores do regime jurídico único e mais de 5.000 trabalhadores temporários com salários baixos. Cerca de 30% do valor inicial da carreira do IBGE. Que absurdo, né? Isso tudo faz parte do sucateamento do órgão. Orion Flores Leal. Mas vocês acham que seria bom senso em plena pandemia de Covid? Acho que as duas já explicaram isso, né? Mas vocês podem dar mais uma reforçada. Jaqueline Avanço. Elite brasileira extremamente fútil, que mora na Suíça e Miami, não se importam com o resto da população brasileira. O Paulo Roberto Prates Dil. Mesmo que houvesse recurso financeiro integral para realizar o censo, no meio de uma pandemia, seria um risco muito grande para toda a população. Sim, Paulo, como veio mais de uma pergunta, né? Elas explicaram isso, que agora seria um momento de preparação que também tem um custo e que fica inviabilizado. A própria preparação fica, e como a Manuela chamou a atenção muito bem, não houve um adiamento, como foi dito em 2020. O Paulo Guedes está calado. Em 2020 ele falou, estou tirando o recurso do IBGE, mas em 2021 esse recurso volta. O que aconteceu em 2021? Cortou mais ainda, inviabilizou até a própria preparação. E não mencionou em momento nenhum, não é, Manuela, que estaria havendo um adiamento. Ela ressaltou muito bem, ela pode tornar a verbalizar isso para ficar bem registrado. O Antônio Gabriel, trabalho no IBGE e afirmo que o questionário aprovado para o censo de 2021, em minha avaliação, é vergonhoso. Fiquei revoltado quando vi a relação das questões e comparei com o questionário do censo de 2000. É a tal da simplificação, né, que você citou, Manuela. Você pode responder ao Antônio Gabriel. A Neide Solimões, que faz parte do nosso núcleo lá no Pará. Sem o censo, como os governos dos 3 níveis vão programar o atendimento às necessidades básicas da população, como saúde, educação, assistência técnica, agricultura, entre outras? Bom, gente, vocês veem a riqueza aí das perguntas
Eu passo agora para vocês. Vou trocar agora. Manuela, você quer responder primeiro? Pode abrir seu microfone. Você acha que uns 5 minutinhos está bom? Se precisar de mais, você pode estender. Qualquer coisa eu me estendo um pouquinho. Anotei aqui. Bom, eu anotei sobre essa questão do IBGE. Teve mais de uma fala, né? Sobre o IBGE como órgão de Estado, né? Justamente. O sindicato tem uma pauta histórica, né? Que a gente sempre pontua, que nós reivindicamos. Primeiro, o presidente do IBGE que seja um técnico da casa, que seja eleito pelos trabalhadores do IBGE. Essa história de indicação, né, do governo, e aí depois eles alegam assim, não, mas é uma indicação, é uma pessoa próxima. A Suzana Guerra mesmo tinha muito esse discurso, né? Eu sou próxima do ministério, eu consigo ter contatos e passar por ali, e a gente viu que não é assim que funciona, muito pelo contrário. Foi muito mais ela querendo se curvar ao austericídio, né, do governo federal, do que ela conseguindo impor qualquer pauta perante o Ministério, perante o governo. Então, a gente reivindica alguém com conhecimento técnico, conhecimento da casa, e alguém que seja eleito de forma democrática pelos trabalhadores. Essa reivindicação é muito importante, justamente porque é uma das garantias de autonomia técnica, né, do órgão. Além disso, a gente defende também sempre que o IBGE mantenha suas comissões de diálogo permanente com a sociedade, né, comissões consultivas, e seja através do diálogo com a sociedade que as questões metodológicas, com a academia, com a sociedade civil, com os usuários dos nossos dados, que as questões metodológicas sejam pautadas, que o debate seja feito, né? Então, justamente, porque o nosso compromisso é com a sociedade brasileira, é com o Estado, né? A nossa missão é retratar o Brasil na frase assim, para o exercício da cidadania, né, e não para o governo de plantão. Então, com certeza, né, tem um acordo com essa afirmação. Sobre, a questão do cartógrafo, né, colocando que usa muito os dados do IBGE, a gente tem, né, o Departamento de Geodésia e Cartografia, com insumos essenciais, né, para a cartografia brasileira, coordenando, inclusive, né, a Comissão Nacional de Cartografia, e como o colega cartógrafo bem colocou, para além da cartografia oficial que o IBGE representa, o censo também tem a importância geográfica, né, para geógrafos, cartógrafos e analistas espaciais de qualquer tipo, porque é a única pesquisa que vai em todas as casas do Brasil. Né? Então, mesmo que exista uma agregação mínima para manter o sigilo dos dados, existe uma possibilidade de fazer análises espaciais a nível de município, regiões, sem precedentes, que outras pesquisas não conseguem garantir. Inclusive, elas tiram depois, fazem modelagens e vão derivar esses dados a partir dos dados do censo, né? E por isso é muito importante também que o censo consiga alcançar todas as casas do Brasil. Então, eu já emendo com a questão do censo por aplicativo, né, que já foi colocado, a Gisela já até tinha mencionado também. O censo por internet, ele é testado, ele já vem sendo testado não só para esse censo, né, a comissão técnica, os técnicos que trabalham no censo, eles testam essas soluções tecnológicas no seu processo de trabalho, normalmente, e os resultados de resposta são baixos. O último censo experimental que foi realizado, a coleta por internet tinha dado um nível de resposta de 3% somente. E agora, na pandemia, as pesquisas domiciliares a PNAD, contínua, por exemplo, estão sendo feitas por telefone. E a gente vê que aumenta a recusa, a redução do percentual de respostas, e isso para o censo não pode acontecer, porque o censo ele é de onde as pesquisas amostrais tiram as suas estimativas dos seus percentuais. Então, não pode ter um índice alto de recusa de respostas do censo, porque não dá para você fazer nenhuma derivação, é dali que vem um insumo essencial para as outras pesquisas que derivam, né, as suas amostras. Então, não tem como, o censo no Brasil de hoje, né, que a gente se encontra, não seria eficaz se ele fosse feito completamente por internet, por aplicativos.
Bom, e é isso. E um alô aí para a Suzana e para o Paulinho, nossos companheiros de sindicato, sempre na luta, né? E a Suzana colocou que a gente tem que juntar forças, né? Ela sempre também ativa aí na luta do sindicato. E é isso, é juntar forças. Para quem é do IBGE aí, né? A gente se juntem, se não forem sindicalizados, se juntem ao sindicato, procurem os seus núcleos, juntem as forças com a luta que a gente vem fazendo por um censo 2022 de qualidade, com a recomposição do orçamento e do questionário. Aí, só para fechar, né, teve uma questão sobre o questionário. E é isso, já que a gente reivindica esse adiamento, então a gente reivindica que esse seria um momento, 2021 seria um momento para conseguir recompor o questionário original, porque as informações que se perdem nesse questionário, elas são cruciais para compreender vários aspectos da realidade brasileira, né, de aluguel, de migração, de renda, como eu já coloquei anteriormente. Então, seria a oportunidade aqui, em teletrabalho, da gente conseguir recompor a metodologia aí do questionário original. Então, é isso. Vamos continuar lutando aí. E um abraço a todos e obrigada. Nós é que agradecemos, Manuela, por sua brilhante contribuição aqui para o debate, viu? E isso aí que você falou por último é também reivindicação do corpo técnico do IBGE, né? Uma pessoa se manifestou aqui, Antônio Gabriel, falando que trabalha no IBGE e afirma que o questionário, na avaliação dele, acabou ficando de uma forma vergonhosa, que ele ficou revoltado, né? Então, realmente tem que recompor esse questionário e recompor o orçamento, não é? Como você tinha falado, garantir publicidade, equipamento, etc. Gisela, para você complementar a resposta aí, que a Manuela já avançou bastante, mas com base nas suas anotações aí, com certeza você vai trazer mais alguma contribuição para responder os nossos seguidores. Então, sobre a questão do IBGE ser um órgão de Estado, né? E isso é um aspecto muito importante, inclusive, por exemplo, quando a gente vai fazer a abordagem, né, das nossas pesquisas, porque tem deles que diziam assim, não quero saber de governo não quero dar resposta para governo não. Né? Teve uma pesquisa que o rapaz disse assim para mim, não, eu só vou responder pesquisa quando o presidente for o Bolsonaro. Aí eu disse para ele, olha, mas o senhor precisa responder a nossa pesquisa agora, para quando o Bolsonaro tomar posse, ele ter os dados, né? Ele ter os dados para poder fazer o planejamento, né? Então, é um argumento, inclusive, que a gente usa muito, né, para convencer as pessoas a responderem as nossas pesquisas, né? E com relação, por exemplo, à questão do aplicativo, né, a Manuela já falou bastante, mas, assim, 90%, né, das pessoas, mais de 90% pela PNAD, das pessoas têm acesso à internet. Mas a maior parte delas tem acesso por celular, né? E, geralmente, por pacotes de dados que não suportariam, né, ter a resposta de um questionário de censo e tudo mais. Então, a gente não tem a cultura, né? O nível de escolaridade também das pessoas pode dificultar a resposta correta, né? Você entender os conceitos corretamente, né, que estão sendo indagados, né? Então, assim, existe uma série de questões metodológicas que têm que ser adaptadas à nossa realidade, né, cultural, institucional do país. Com relação também a relação com a dívida, né, e como tomar decisão, né, dessas, sem esses dados, a gente está vendo que todo o projeto que está sendo trazido por esse governo é um projeto de privatização, né? A gente tem aí a proposta da PEC administrativa que traz, né, o princípio da subsidiariedade para o Estado, quer dizer, o Estado vai ficar aonde o mercado não quer atuar. Então, ele não está interessado em ter dado para ele, né? Ele está querendo privatizar. Então, as decisões, né, embora que eu ache isso também de certa forma, burrice, porque os investimentos privados e o setor privado também utilizam os dados, né? Precisam desses dados.
Inclusive, numa audiência pública, o Fernando Geiger, que é servidor do IPEA, falou, olha, para quem está propondo capitalização da Previdência, não querer censo, isso é ridículo, né? É como se é uma falta de preparo, né? Inclusive técnico nas propostas, né? E de diálogo, de consistência entre todas as propostas do governo, não tem essa consistência técnica, né? Uma coisa é anárquica, uma coisa não reforça a outra, pelo contrário, faz negar a outra, enfim. E com relação também ao orçamento, né? O ideal, eu acho até assim, né? Eu sou um pouco crente, né? Que tudo que acontece por uma razão. Então, de repente, eu imagino realmente que esse corte aconteceu esse ano, para que a gente possa juntar as forças, como a Suzana propôs, e resgatar, né, o orçamento inicial, o questionário inicial, e fazer um censo de verdade. Porque o censo que também iria ser executado com esse orçamento que foi cortado, não era um censo de qualidade, não era um censo que iria manter, né, o padrão do IBGE, né, de trabalho. Então, vamos olhar o lado positivo, vamos capitalizar, né, essa mudança como uma oportunidade para a gente resgatar o projeto inicial, né, do censo. E só mais um comentário com relação à questão do sistema da dívida, é que quem vive de juros, né, quem recebe pagamento de juros, não tem pressa, né? Não tem pressa, não precisa estudar, não precisa, quer dizer, é a poupança que ele deixa parado lá na conta do banco, né? O dividendo que ele recebe fica parado. Então, é incrível que esse, né, tipo de gasto público seja prioridade e, pior, né, que seja considerado sigilo bancário, né? Que seja considerado sigilo bancário, né? Enquanto um gasto como o do censo, que vai beneficiar todos os habitantes do país, né? Não só uma pequena elite de 70 mil pessoas, 70 mil famílias, seja colocado em segundo plano. É isso, Gisela, muito grata. Viu? Olha, só tem muitos elogios aqui para vocês. Eu estava dando uma olhada agora aqui no chat. Gratidão a Gisela Colares, a Manuela Alvarenga e a todas as pessoas que interagiram aqui conosco. Gratidão à equipe da Auditoria Cidadã da Dívida, que está aí dando todo o apoio, ao Vinícius, que também está na parte técnica, e a todos vocês que seguem a Auditoria Cidadã. Continuem aí nos acompanhando, aguardem os anúncios das próximas lives, não é? Cuidem-se muito, que a situação da pandemia não está brincadeira, gente. Acho que não tem ninguém que não tenha um familiar, uma pessoa muito próxima que esteja enfrentando, não é, essa doença e esteja contaminado. Enfim, a situação está muito grave, vamos nos cuidar. Cada pessoa que se cuidar deixa de ser um vetor de transmissão do vírus. Então, vamos fazer a nossa parte. E em relação ao debate de hoje, eu quero dizer, Manuela, Gisela, que trabalham no IBGE, e as outras pessoas todas do IBGE que interagiram aqui conosco, né? A Suzana, o Paulo, o Antônio, não é? Foi Antônio, esse último que eu li aqui, e todos os demais, né, que se manifestaram aqui como servidores do IBGE. Contem com a solidariedade da Auditoria Cidadã da Dívida, porque isso que está acontecendo com o IBGE está acontecendo com vários outros órgãos, está acontecendo com as universidades públicas, tanto as universidades federais como as universidades dos estados, não é? Está acontecendo com o IBAMA. Nós fizemos aqui uma live brilhante com o presidente do sindicato da ACIBAMA, que esclareceu o que está acontecendo com o IBAMA, um órgão fundamental também de defesa do meio ambiente. Então, gente, isso aí revela o modelo econômico que está funcionando aqui no Brasil, que despreza a estrutura do Estado e que destina o dinheiro para esse sistema da dívida, esse sistema distorcido que está amarrando
o nosso rico Brasil, né? Então, vamos continuar reivindicando a auditoria dessa dívida. Por que também há tanta rejeição em relação à auditoria? Porque a auditoria vai mostrar dados, tem a ver com o trabalho de vocês. Os dados revelam uma situação, não é? Então, o que a auditoria vai fazer? Ela vai mostrar exatamente esses mecanismos, essa dívida sem contrapartida, a remuneração da sobra de caixa dos bancos e todos esses mecanismos que a auditoria cidadã vem denunciando. Então, eu peço a todos vocês também que quem ainda não clicou lá na ferramenta que está em destaque na página da Auditoria Cidadã, com um clique, vocês podem enviar mensagem para autoridades do Executivo e do Legislativo para reivindicar a auditoria dessa dívida, que está roubando aí a maior parte dos recursos e inviabilizando a saúde, a educação, a previdência, a assistência e, inclusive, setores importantíssimos do Estado, como é o caso do IBAMA e do IBGE, que foi o debate de hoje. Então, gente, com isso, contamos com todos vocês e agradecemos imensamente as nossas queridas convidadas de hoje, Manuela Alvarenga e Gisela Colares, pela contribuição que deram aqui ao debate da Auditoria Cidadã, e ajudem a continuar compartilhando essa live para que outras pessoas que não puderam participar ao vivo assistam. Boa noite para vocês duas e para todos que nos acompanham e para a equipe toda da Auditoria Cidadã que nos assessora também. Forte abraço para todos e todas. Boa noite. Tchau. Boa noite. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal, rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade, temos que fome passar, e que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo, é hora de virar o jogo, é hora de virar o jogo. E se tocar que as políticas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É um modelo econômico que ferra a nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência.